Vamos lá? Acho que Todos pode. apostos? Creio que sim. Todos me ouvindo? Tudo bem, Paulo? Sim. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda edição desse nosso evento chamado Inovação em Debate. Para quem não nos conhece, a BIPT há 40 anos de existência, sediada aqui em Brasília, mas representada no Brasil inteiro, representando os Institutos de Ciência e Tecnologia, não somente os ICTs, né, mas empresas, universidades, os três pilares, ciência, tecnologia e inovação, distribuindo aí essa representação dentro do Congresso, dentro dos órgãos de fomento, dentro das entidades de pesquisa. E agora com as parcerias junto com as diversas FAPs, né? E agora com a FAP-DF, essa nossa parceria, que vem trazendo aí esse nosso projeto Conectando DF. Eu vou falar um pouquinho desse nosso projeto, desse programa Inovação em Debate, que ele iniciou em 2019, onde o propósito, né, o objetivo desse nosso programa chamado Inovação em Debate, o objetivo dele é da gente criar um ambiente de discussões, de propostas e soluções para que possamos trazer discussões que impactam dentro da área de ciência, tecnologia e inovação. E hoje, em parceria com a FAP-DF, com esse projeto Conectando DF, nós temos a proposta de 7 edições, onde nós já realizamos o primeiro, que foi em fevereiro, cujo tema foi para micro e pequenas empresas, e hoje com o tema O Futuro da TI no DF. Né? E a gente tem aí um grande desafio, né, que é exatamente dentro do Distrito Federal, onde o próprio Distrito Federal, nós temos aí o terceiro lugar, né, no PIB, dentro da área do mercado de TI, e nós estamos trazendo aí esse projeto, Conectando DF, que é justamente de tentar trazer as pequenas empresas, buscar consolidar as demandas dos pequenos projetos para que elas possam ter maior competitividade, aquelas empresas que não têm condições, não têm recursos, né, para fazer projetos inovadores, junto aos ICTs, que nós temos aqui dentro do próprio DF, diversos institutos. Então, a proposta desse projeto é exatamente reunir os conselhos de classes, né, os sindicatos, para que juntos possam trazer essas demandas, esses projetos, essas necessidades, para que a gente possa estar aí buscando interesses em comum, para que a gente possa estar oferecendo essa competitividade, não só a nível do DF, mas estar oferecendo a nível nacional essa maior competitividade dessas empresas, né, cujo o nosso ranking aí já é bastante superior às demais regiões. Então, a BIPT, com as demais outras entidades, estamos aí junto com a FAP-DF, oferecendo este espaço de discussão e oportunidade, reunindo aí as ICTs, reunindo essas entidades de classe, para que juntos possamos buscar soluções, né, para estar oferecendo para essas entidades e estar contribuindo aí com o desenvolvimento da TI no Distrito Federal. Certo? Vou passar a palavra agora para o nosso Gilmar, que é o representante da FAP-DF. Ele está presente já? Sim. Já está? Está aí o Gilmar, desculpa, Gilmar. Mas aí eu quero aproveitar e pedir para todas as pessoas informar que esse programa está sendo transmitido pelo YouTube, para que todas as pessoas possam deixar a sua inscrição, as suas entidades que vocês participam, né? Deixar o seu like lá, suas informações, e
também as suas perguntas, seus questionamentos, que depois a gente vai entrar em contato com os senhores. Desde já, desejo um bom evento para todos. E, Gilmar, eu passo a palavra para você. Bom, boa tarde a todos e a todas, né? Eu sou Gilmar Marques e eu sou coordenador de Tecnologia e Inovação na FAP-DF, né? Estou coordenador de Tecnologia e Inovação na FAP-DF. Nós estamos aí com uma parceria com a BIPT, né? Num projeto que é um programa, né, que é bastante interessante, que é o programa de animação do ecossistema do DF, da RID, né, que ele é ampliado para a RID. O Conectando DF é um de 6 projetos, né, mas é um projeto muito bem pensado quando nós falamos de trabalhar o ecossistema de inovação no DF, na RID, porque, como o próprio nome indica, né, o Conectando DF tem uma função importantíssima, né, e talvez agora, né, com um trabalho dedicado, né, Foina, porque pode ser até que nós já tivemos outras oportunidades de fazer um trabalho em que buscasse uma conexão entre os diversos setores que compõem a economia do Distrito Federal, acesso direto a empresas, né, conforme a Paula falou, inclusive empresas de pequeno porte, ou seja, micro e pequenas empresas, né? Isso é muito importante porque é um segmento que sempre reclamou, e com certa razão, né, de falta de apoio dos programas de inovação, até porque, em outras oportunidades, atuando aí em parceria com o Sebrae, em consultoria, sempre que nós chegamos numa empresa, tem essa reclamação, mas existem programas de apoio para startups e não tem um programa de apoio para as empresas que aí estão instaladas, né? Então, aí está uma oportunidade e a BIPT vem comunicando isso bem, né? A FAP vem dando apoio aí nessa comunicação para que nós possamos chegar a todas as empresas, né, que possam interessar, e às vezes até algumas que não apresentem tanto interesse, mas que nos dê oportunidade de motivá-los, né, a ingressar num programa de inovação. A Paula falou aí do Inovação em Debate, né, que já vem há algum tempo, agora o Conectando DF, né? As empresas do segmento de TICs, elas têm um papel fundamental nesse processo, né? Principalmente quando se fala em inovação, em competitividade de pequenas empresas que não têm recursos para investir em soluções aí que são oferecidas no mercado aí por grandes corporações do segmento. Eu penso que esse ecossistema na área de TICs aqui no DF poderá gerar soluções não só para o setor privado, mas também para o setor público e principalmente para o pequeno empresário. É com muita satisfação que eu participo desse evento aqui hoje, representando a FAP, e obrigado aí, Paula e Foina, pela oportunidade. Eu gostaria agora de... Obrigada, Gilmar, pelas suas palavras. Eu gostaria de apresentar agora os nossos convidados. Vou começar com o Dr. Roberto Sobol, que é o superintendente do Instituto Eldorado. Seja muito bem-vindo, é um dos nossos associados da BIPT há muitos anos. Dr. Christian Tadeu, né, diretor da inovação da FEComércio, seja muito bem-vindo, Dr. Christian. Dr. Cleinor Fernando Mazzarolo, diretor-presidente do Instituto Brasília de Tecnologia, o IBTI. Dr. Ricardo Caldas, presidente do Sinfó, seja muito bem-vindo, Dr. Ricardo. E quero também pedir a todos, né, que, mais uma vez, que estão aqui participando, convidar que todos vocês que estão assistindo o nosso Inovação em Debate, não esqueçam de colocar suas instituições, né, a cidade que vocês estão participando, e também
deixar um recadinho para a gente, deixar uma mensagem, e que aproveitem bastante, porque esse é um espaço, um ambiente que muito contribui, não só para a região do DF, mas para o Brasil inteiro, para que a gente possa aproveitar essas oportunidades que a FAP-DF, a ABIPT e todas essas instituições que aqui estão oferecendo, porque só assim o nosso país pode crescer, somente com essa união dessas entidades, somente com essas demandas e essas ofertas, com essa união é que a gente pode, de fato, oferecer um desenvolvimento e um crescimento da inovação, né, da tecnologia no nosso país. Sucesso ao nosso evento, sejam todos muito bem-vindos. Eu passo a palavra para o nosso presidente, Dr. Paulo Foina. Obrigada. Bem, meus amigos, boa tarde a todos. Eu só queria fazer uma correção aí, a citação para o Christian, meu grande amigo. Ele é presidente do Sindicei, que é um sindicato, ou mais um dos sindicatos aqui de Brasília. Sei, perdão, Christian. Perdão. Mas, Paula, obrigado pela apresentação. Gilmar, obrigado pela parceria, pelas palavras iniciais. Nós somos um desafio interessante. O Brasília é o terceiro maior parque de tecnologia de informação do Brasil. Nós só perdemos para Rio e São Paulo, e os maiores data centers do Brasil estão aqui, né, com os bancos públicos, bancos privados, etc. Então, nós temos aqui uma responsabilidade muito grande com a TI, como o Gilmar falou. A TI hoje é sinônimo de inovação em todas as áreas do conhecimento. Nós somos uns grandes aqui, o TI do DF é um grande prestador de serviço, principalmente para governo. Nós temos aí nosso grande cliente, que são os governos, e isso nos deu uma capacidade, um domínio desse assunto. Convenhamos entre nós, para quem não sabe, vender para governo é complicado, vender qualquer coisa para governo é complicado, e vender TI, serviço para governo, é mais complicado ainda. Então, nós temos um desafio muito grande em prever como vai ser, prever não, mas nos anteciparmos a como vai ser negócios de TI para os próximos anos, né? Quais os modelos de negócio que estão aparecendo que o governo possa vir a adotar? Aí tem uma nova lei de licitação, um novo marco legal para licitações, permite modelagens, modelos de contratação diferenciados. Será que a gente aproveita isso com a TI? O governo está se mexendo, está aí criando, tem alguns órgãos do governo criando suas próprias equipes de TI, quando deviam estar contratando as empresas locais. Do ponto de vista dos ICTs, aí o IBTI e o Eldorado, o que está aparecendo no horizonte em termos de tecnologias que possam ser aplicadas não só para os governos nacionais, mas até para outros países, na área de TI, aqui para Brasília? Como é que a gente pode alavancar o nosso negócio? Como é que a gente torna a TI de Brasília competitiva a nível mundial, né? Que é o nosso sonho. Nós temos competência, temos gente, temos grandes empresas, vamos correr atrás desse ônibus, desse bonde, para não perder o bonde da história. Eu vou começar passando a palavra para o meu amigo Ricardo Caldas, presidente do Sinfor. Ricardo, muito obrigado por ter aceito o convite, e você tem aí teus 10 minutos, 15 minutos para nos brindar com o teu conhecimento. Boa tarde a você, Foina, boa tarde aos painelistas aqui. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a ABIPT, né, por organizar uma live como essa para discutir o futuro da TI aqui no nosso Distrito Federal. E são iniciativas assim que, com troca de ideias, troca de informações, troca de experiências, fazem com que a gente se mova para frente, né? E esse tema ele é um tema muito caro para todos nós, né? Eu presido o Sinfor, que é o Sindicato das Indústrias de Tecnologia da Informação, aqui do Distrito Federal. É um sindicato vinculado à FIBRA, a Federação das Indústrias, que é vinculada à CNI, né? Então, o nosso foco e a nossa base associativa são empresas industriais, né, na área de tecnologia da informação. E o nosso setor, para falar de futuro, vamos falar aqui rapidinho aqui do passado, né? Então, o nosso sindicato ele completou 33 anos, ele foi formado, então, em 88, e antes disso nós formamos uma associação,
que era a ABRAE, Associação Brasiliense das Empresas de Informática. Então, nos anos 80, se formou um ambiente ao empreendedorismo de TI no Distrito Federal. Naquela época, existiam aqui algumas indústrias do governo, que era a Imbel, né, que iniciava a Imbel, a indústria de material bélico, que recebeu fortes aportes financeiros do governo federal, do Exército, das Forças Armadas em geral. Também surgiu o CEPESC, né, que era um centro de excelência na pesquisa e desenvolvimento de TI dentro do que hoje a gente chama de ABIN, né? E também tinha uma empresa que recebia encomendas do governo, que era eu esqueci o nome da empresa agora, e que várias pessoas, vários empresários, que hoje são empresários de TI, trabalharam nessas empresas, desenvolvendo produtos, desenvolvendo bomba injetora para postos de gasolina da Petrobras, desenvolvendo vários produtos, né? E isso aconteceu por quê? Por causa das compras governamentais, tá? Então, isso impulsionou o nascimento de várias empresas, de várias indústrias, e aí formamos esse setor de TI aqui do DF um pouco mais pujante. Por outro lado, existia e existe ainda o mercado governo federal. Então, é um outro elemento importantíssimo ao lado das compras, ao lado do incentivo de compras governamentais, a existência de um mercado rico, e esse mercado coincidia com o mercado governo também. E, por outro lado, o incentivo àquelas empresas nascentes. Então, em 1988, fundamos o Sinfor. A minha empresa, que se chama Telemicro ou Ativo, tem um nome fantasia novo chamado Ativo, foi fundada naquela época também. Então, nós completamos agora 33 anos. E na nossa vida toda, nós fomos inovadores, não é? A nossa empresa, no nosso caso específico, nós não éramos revenda de produtos de outras empresas ou de produtos estrangeiros aqui para o mercado do DF. Nós desenvolvíamos os nossos próprios produtos, né? Inicialmente desenvolvemos hardware com software, e ao longo dos anos migramos apenas para software. Hoje nós somos uma empresa que produz um software especificamente na área de gestão de custos de TI, e vendemos esse nosso produto para o governo e também para outras empresas privadas no Brasil. E aí o que acontece é que esse mercado governo para a nossa empresa, ele começou a minguar, né? As dificuldades de se vender para o governo, a morosidade, o ciclo de venda muito grande. Então, nós começamos a nos interessar mais por vender para empresas privadas. Então, hoje eu tenho na Ativo um mix que é 20% aproximadamente de vendas para governos e 80% para mercado privado, né? Então, nós temos buscado mercado fora de Brasília, até porque o nosso mercado é o mercado high-end, é o mercado de grandes empresas, e essa migração tem acontecido, de busca de mercado, tem acontecido ao longo dos últimos anos. E, mais especificamente agora, com um produto bem maduro que nós temos, com a grande aceitação que temos da nossa clientela, nós estamos buscando mercado fora do Brasil. Então, esse ano, nós estamos abrindo uma subsidiária da nossa empresa nos Estados Unidos. Então, eu contei essa historinha bem rápida para dizer que o importante para uma empresa de TI, o que é importante para uma indústria de TI, são essas três coisas.
né, é o mercado, em primeiro lugar. A outra são os incentivos que você tem no local da sua sede para você desenvolver melhor os seus produtos e o seu pessoal, porque pessoal é matéria-prima da indústria de TI. E, em terceiro lugar, as compras governamentais. Então, esses 3 temas são os temas que precisam ser portadores de futuro para as nossas empresas e para as nossas indústrias. Então, é por esse motivo que nós temos, pelo nosso sindicato, pleiteado ações dos governos, já há muito tempo, e continuamos nesse governo, pleiteando ações que venham trazer resposta a esses 3 itens. No item compras governamentais, nós temos uma pauta colocada ao GDF, né, para poder prestigiar as empresas brasilienses, e existem dispositivos para isso, no incentivo à compra dos produtos dessas empresas. No outro lado, no lado do apoio, é uma luta grande, Gilmar, que nós temos buscando mudar a FAP no sentido de não ter apenas um viés acadêmico. O viés acadêmico é importantíssimo, né? Você incentivar a pesquisa e desenvolvimento dentro da academia é fundamental, mas precisa de um olhar maior, não é, para desenvolver o incentivo às indústrias. Você mesmo falou, uma das reivindicações que nós temos, que é a visão quase unânime, né, não apenas aqui em Brasília, mas no país como um todo, sobre as startups, né? Então, existem vários dispositivos e incentivos a startups, e nós somos favoráveis a isso, mas nós somos favoráveis a ter um ecossistema que começa da pequenininha, da pequena empresa, as empresas maduras e as empresas mais antigas, mais velhas, para que elas tenham perenidade, né? Empresas como a minha e outras associadas, que têm 33 anos de vida, que têm 40 anos de vida ou mais, são empresas que precisam ser prestigiadas, né? É por isso que nós temos buscado uma mudança na lei de inovação para que a FAP consiga passar recursos de subvenção para médias e grandes empresas, porque a lei de inovação, infelizmente, ficou com essa limitação de subvencionar apenas microempresas e empresas de pequeno porte. Então, para finalizar aqui a minha fala, meus amigos, eu sou um otimista pelo setor de TI. Na semana passada mesmo, aí no Parque Tecnológico, houve a inauguração da presença do DETRAN e da presença do BRP, e então as autoridades, incluindo o governador, estiveram presentes. Eu encontrei com o Clainor e com o presidente Paulo Foina aí nesse evento, e foi muito interessante, porque algumas autoridades, incluindo o governador, se referiram ao setor de TI como um setor portador de futuro para o Distrito Federal, né? E da necessidade de se mudar a matriz econômica do Distrito Federal. Então, de posse dessas informações e dessa vontade, dessa visão dos governantes, nós nos sentimos fortalecidos para ir buscar no governo o apoio a esses 3 temas que eu citei aqui: compras governamentais, incentivo ao desenvolvimento de novos produtos nas empresas e a inovação e a busca de mercado. Bom, por enquanto é isso, presidente Foina. Continuamos aqui no debate. Ricardo Caldas, obrigado. Muito boas palavras. Você está denunciando a tua idade, apesar de você estar aí com um filtro que enjuvenesce. Mas ao falar das empresas em Brasília, mas eu vou lembrar de 2 que são marcos na nossa área. Tinha a Prólogo,
E foi a primeira empresa... Foi a que eu esqueci, exatamente. Pois é. Era a Prólogo. A Prólogo foi um berço aí de inovação e de várias empresas, né? E na área de criptografia, né? Um assunto que é novo agora, a gente fazia isso aqui em Brasília no século passado, olha. E tinha a Modata também, que fazia modems, né? Ficava aqui em Sobradinho, e foi umas grandes fornecedores de modem. Então, ou seja, a gente tem uma tradição de desenvolvimento de tecnologia em Brasília que não é agora, é uma tradição já consolidada. E de TI, nós temos muita coisa, né? Eu acho que a maioria dos sistemas que o governo usa hoje, por bem e por mal, foram desenvolvidos por empresas aqui do DF, né? Mas vou passar agora a palavra para o Christian. Christian, meu amigo, fala um pouquinho aí do como é que você está vendo o nosso futuro, o futuro das empresas de tecnologia aqui no DF. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, presidente Paulo Foina. Falar depois do presidente Ricardo é complicado, né? Mas eu vou me esforçar aqui um pouquinho. Bom, eu sou presidente do Sindicato das Empresas de Comércio e Serviços do Distrito Federal, até para todos poderem entenderem. Sou vinculado à Federação do Comércio, que, por consequência, é vinculada à Confederação Nacional do Comércio, na mesma linha do Ricardo, só que na área de comércio e serviço, e o presidente Ricardo na área da indústria, né? O presidente Ricardo fez aí uma elucidação daquilo que todos nós já compartilhamos há muitos e muitos e muitos anos, né? Primeiro, eu gostaria de falar da beleza das entidades, né? Hoje eu sou do Sindicei, vinculado à Federação do Comércio, mas eu já fui diretor do Sinfor, inclusive diretor de inovação, tentando, desde lá de trás, né, presidente Ricardo, alavancar o nosso ecossistema. E a gente vive um momento hoje importantíssimo, porque nós conseguimos fazer vamos usar uma palavra que, igual o nosso ex-ministro da Agricultura, Magre, um ajuntamento, né, das entidades. Então, hoje nós temos um grupo chamado GFORTE, que são 7 entidades importantíssimas do Distrito Federal, onde todos os seus presidentes estão nesse grupo, e nós nos falamos diariamente, justamente para poder debater o ecossistema do Distrito Federal. Vocês citaram algumas empresas, e eu sou mais novo daqui, mas eu trabalhei na Nova Data, né? Eu fui diretor da Nova Data, que também saiu do CEPESC, né? Coronel Cunhas montou a Nova Data, e poucos sabem disso, e isso é importante a gente mostrar a história de Brasília. A Nova Data construiu o primeiro super microcomputador do Brasil, né? Era uma fábrica de vanguarda, tinha câmara semianecoica feita junto com a Intel, câmara de temperatura, para montagem de microcomputadores para fornecimento aqui no Brasil, e chegou a ser o maior fabricante de microcomputadores do Brasil, sediado aqui em Brasília. A fábrica era aqui em Brasília, se não me engano, inclusive, muito perto da sua empresa, né, presidente Ricardo? No setor de indústria Bernardo Sayão, setor de indústria Bernardo Sayão, exatamente. Exatamente. Então, assim, eu também estou nessa área desde 1987, e a gente vê o quanto nós éramos inovadores em 1987, e essa palavra nem existia, e aí a gente teve um gap de inovação nesse período, e acho que agora nós voltamos com muita força. Infelizmente, nós perdemos uma força de tracionamento lá atrás, mas agora a gente está vindo com uma força total. A BIPT, Sinfor, Sindicei, eu tenho visto aí a FAP muito próxima dos empresários, dos empreendedores, de todo o ecossistema. O Clainô já conheço de longa data aí na área da fibra, né, no IBTI, sempre movimentando essa questão de inovação. Nós temos, sim, alguns sérios problemas para serem resolvidos no Distrito Federal. Apesar de nós sermos o terceiro PIB do Brasil, nós estamos atrás de alguns segmentos que nós precisamos correr, né? Hoje, quando eu comento aqui, eu irrito alguns parceiros, porque a gente tem aí na nossa frente, como inovação, como projetos saindo na frente, Santa Catarina, Paraná e Pernambuco, sendo que nós temos o maior potencial do Brasil. Eu acho que essa junção que acontece agora do ecossistema, né, do setor empreendedor, da academia e do governo, aí a FAP impulsionando com muita força, vai fazer com que nós saiamos do outro lado e que Brasília se torne o maior, não o terceiro maior, o maior. Nós temos o maior potencial do Brasil, né? E nós não temos outra escolha. Aqui só podemos ter indústrias limpas,
É uma cidade que não tem grandes indústrias, a gente sabe disso, ele é muito forte na construção civil, mas outras indústrias não existem aqui no Distrito Federal em virtude da sua formação. Então, eu entendo que duas linhas vão ser muito fortes no Distrito Federal, que é a inovação e tecnologia, e a outra que é a economia criativa, que não é o nosso foco, mas que tem feito um trabalho também excepcional aqui no Distrito Federal para alavancar o comércio daqui, né? A gente tem uma série de outros problemas com relação às compras governamentais que não cabem aqui aos dirigentes, né? Nenhuma culpa, são normativos complicados, né? Um Tribunal de Contas que solta uma regra para o nosso setor toda hora diferenciada, né? No caso do governo federal, nós ainda temos o Ministério da Economia lá com a Secretaria a STI também soltando normativas. Nós nos reinventamos todo dia nós temos que mudar a forma de como é o nosso negócio, a forma de como nós produzimos o nosso negócio, como nós cobramos, de como nós oferecemos, e no final, de vez em quando, mesmo fazendo tudo certo, né, presidente Ricardo, estamos errados, né? De vez em quando ainda tem que brigar por essa questão. Você citou algumas coisas que a gente já tem batalhado bastante, que é a questão de incentivo fiscal aqui na nossa região. A gente precisa igualar as demais regiões do país. Hoje a gente já teve um grande ganho, que foi uma ação de todas as entidades, que contou com a Câmara Legislativa, que foi a unificação do nosso ISS. Isso para a gente foi um ganho fantástico, que o governador Ibanez acabou assinando o decreto, né? Nós temos que melhorar nossas linhas de créditos para as micro, pequenas e grandes empresas. Nós não podemos esquecer das grandes empresas, porque elas são grandes geradores de emprego, geradores de renda, de impostos, então nós não podemos esquecer essa questão toda. E nós temos que entrar numa linha agora que eu acho importantíssima, que é de fomentar a imagem do Distrito Federal como uma grande cidade que vai aplicar a tecnologia em todas as suas estruturas. Nós temos tecnologias aí proeminentes que nós temos que sair do outro lado de qualquer jeito na frente. Inteligência artificial, Big Data, Analytics, existe uma série de questões que a gente precisa sair na frente. A cidade inteligente, né? De fato, uma cidade inteligente, né? Para a gente fazer uma junção entre o governo, a sociedade privada e a academia, para que a gente tenha aí um futuro diferente para o Distrito Federal. Eu não vejo outra alternativa para os governantes e nem para nós, empreendedores, se não for investir em tecnologia. Os empresários do comércio e serviço, e aí eu falo aí no caso da Federação do Comércio, que não se aliarem à tecnologia como um instrumento transversal para a transformação dos seus negócios, lamentavelmente fadarão a sua falência ou o seu fechamento do seu negócio, né? Por imposição aí da pandemia, nós podemos ver que o setor de restaurantes se reinventou da noite para o dia. Já existia o iFood, já existia o 99, já existia uma série de outros instrumentos de tecnologia, mas eles não acreditavam nessa questão. Brasília é uma cidade que você frequenta o restaurante. Eu adoro, né? Eu sou um frequentador nato de restaurante. Mas eles tiveram que se reinventar. Nós vimos restaurantes tradicionais como Francisco fazendo entrega, Bartolomeu fazendo entrega, que não tinham isso no radar deles de forma alguma. Então, até nosso mercado ele mudou. Nós temos uma outra preocupação, que é o e-commerce no Distrito Federal, porque hoje, quando nós compramos fora da nossa cidade. Nós estamos comprando isso tudo no eixo sul-sudeste do país, e aí e não é nenhuma crítica, eles acabaram se centralizando lá, mas a gente acaba deixando os nossos empregos lá, a nossa renda lá, tudo lá. Eu sou um comprador gigantesco de mercado do e-commerce, né? Adoro Mercado Livre, adoro todas essas plataformas, porque me dá uma comodidade de não sair de casa. Mas nós temos que repensar também esse e-commerce de como alavancar dentro do Distrito Federal para que as empresas daqui se adaptem e comecem a fornecer essa questão. E só para encerrar, existe uma preocupação muito grande, que são de todos aqui comentaram, no nosso coordenador Gilmar, o presidente Fônio, o presidente Ricardo, eu imagino que seja também uma visão.
nós temos que ajudar os nossos pequenos negócios a alavancarem agora, nesse período pandemia e pós-pandemia. E eu acho que tecnologia é a solução para que nós saiamos, né, dessa solução tão crítica que nos foi imposta, né? Lamentavelmente, um vírus nos impôs esta questão. Eu estou à disposição de todos para que a gente saia desse momento. A gente já tem feito outros movimentos aqui, aí eu falo do lado empresarial, que são as entidades ligadas a tanto sindicais como associações, para a gente poder sair do outro lado. A gente ainda tem uma outra entidade fantástica aqui, Ricardo Sinfor é associado, assim como o Sindicei e outras, que é a CESPRO, né, Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação, a entidade mais antiga do mercado, ela está lá desde 1976, que não é sindical, mas que congrega todos os participantes para a gente achar um denominador comum para que a gente se torne, de fato, referência no Brasil. É isso, meus amigos. Christian, meu amigo, muito obrigado pelas palavras, acho que foi bastante esclarecedoras. Você tem razão, a gente, como diria o Nelson, como disse o Nelson Rodrigues, no Brasil até o passado é incerto, né? A gente faz tudo certo e descobre ao mais tarde que mudaram a lei, a regra, e o passado que estava certo deixou de ser certo. E, quer dizer, é um dos nossos dramas aqui. Uma coisa, e aí vale para o Gilmar aí um pouquinho. O Gilmar, o coordenador de tecnologia e inovação da FAP, né? Então, pegando um gancho do que o Christian falou e o que o Ricardo Caldas citou, apesar das grandes empresas não estarem aí na lei de inovação do DF, né, não estarem contempladas com um fomento, uma grande empresa, se não inovar, vai desaparecer. Então, as empresas, para sobreviverem, elas precisam se reconstruir, se recriar todo instante. O grande exemplo que eu dou é a GE, né? A GE começou como uma fabricante de lâmpadas, né? No final do século retrasado, passou para uma empresa de iluminação pública, depois começou a fazer eletrodoméstico, hoje ela faz turbina de avião, faz trens, né? Faz locomotivas, faz equipamentos médicos, a todo instante assim reinventa, ela nasce. Isso é inovação. A inovação é que permite a longevidade das grandes empresas, inclusive. Então, inovar não é uma característica inerente das startups, nem das pequenas empresas ou das universidades. É algo que a empresa que pretende se preservar no futuro, né, permanecer, precisa fazer de maneira intensa. Mas, Christian, obrigado. Foina, Oi. me permita fazer rapidamente um comentário sobre isso que você disse, sobre a inovação, né? É porque o nosso setor de TI, as empresas são eminentemente inovadoras. O ciclo dos nossos produtos é muito curto. Nós somos diferentes de qualquer outro tipo de indústria que tem um negócio, um escritório de contabilidade, uma padaria, uma indústria alimentícia, etc. A inovação é inerente ao nosso negócio, nós temos que inovar o tempo todo, né? Então, esse comentário seu aí é muito apropriado nesse debate. Obrigado aí por ter falado. E mais ainda, com a transversalidade da TI, né? Hoje, o que a gente chama de transformação digital significa colocar tecnologia de informação em absolutamente todo tipo de negócio. Os produtos estão se transformando em serviços que são lastreados por tecnologia de informação. Então, cada vez mais a TI tem um espaço enorme, a gente precisa aproveitar esse espaço, a TI do DF, das empresas de TI do DF, pequenas, médias e grandes, precisamos aproveitar esse espaço para crescer até em termos internacionais. Mas, gente, eu vou passar agora a palavra para o Sobol, meu amigo Roberto Sobol, lá o superintendente do Eldorado. Sobol, como é que os institutos de pesquisa estão vendo o futuro da TI? Como é que isso se aplica numa cidade como Brasília ou outras cidades do Brasil? Eu coloquei alguns slides aqui, queria passar alguns slides e provocar um pouco, porque não é exatamente só tecnologia, né? Acho que nós estamos vivendo aí muito mais transformação do que só a tecnologia e, obviamente, a inovação é a base de tudo, né? Eu vou dar não está habilitado. Senão eu... Deixa eu ver se eu pedi ajuda para os universitários aqui. Vocês lembram disso?
Eu tenho um botão, mas ele fala que eu não posso. Acho que já vai liberar. Tá. Beleza. Oi? Eu pedi para o Zacarias liberar a tela do... Já vai liberar, Sobol. Legal. Mas esse fato aí da pequena e média empresa, não estou colocando aqui, eu coloquei um outro slide de uma pesquisa que a gente fez, né? Mas dentro dessa pesquisa, ela aconteceu no final de 2019, a gente pegou 86 empresas espalhadas no Brasil para entender a parte de como ela fazia investimento em P&D. E olhando também como que estava a inovação aberta, como é que estavam os incentivos do governo, entendeu? Por que eu faço, por que eu não faço, quais são as barreiras. E ficou patente, né, num pedaço da pesquisa, o foco que existe, ou pelo menos a absorção que existe das grandes empresas dos benefícios do Brasil, mas a falta de absorção e até conhecimento desses benefícios da pequena e média empresa, né? Então, a gente fala muito de startup, a gente oferece benefícios que são capturados por grandes empresas, mas a gente acaba deixando a pequena e média empresa para trás. E se a gente olhar hoje uma Europa, né? Se você olhar bem como que a Europa trabalha, ela foca muito nessa pequena e média empresa, porque tem muito emprego, tem muito valor, né? E ela faz uso de tecnologia para transformar a pequena e média empresa num player global. Então, conta aí histórias aqui mesmo dentro do Eldorado de na hora de adquirir algum equipamento hiper sofisticado, eu acabo adquirindo de alguma empresa que é uma média empresa perdida na Alemanha. Pô, como é que uma média empresa tem um microscópio eletrônico para aquela específica função, né, o mais sofisticado do planeta? O sistema todo ele é feito de tal maneira que ele dá suporte à empresa, né, que ela consiga ter a capacidade de desenvolver e atuar naquele mercado nicho globalmente, né? Então, a gente, como Brasil, nós temos que, acho que é um trabalho muito importante de startup tem muita inovação, importante a gente olhar as grandes empresas, tem escala, mas nós temos que avançar na média empresa. A pequena e média empresa, ela está um pouco esquecida hoje dentro do Brasil. Eu vou tocar um pouquinho aí, né? Estou liberado? Ou ainda não? Estou liberado. Legal. Então, vamos lá. E só preciso... Eu não consigo ver mais vocês, tá? Eu vou precisar só que me digam se o Sobol está funcionando. Está funcionando, Sobol. Tá, vocês estão vendo como apresentação mostrando? Tá, vocês estão conseguindo ver, né? Não, está aparecendo como PowerPoint. Precisa passar. Claro. Agora sim, agora sim. Então, tá. Obrigado. Então, só muito rapidamente, a gente um ICT, né, um Instituto de Ciência e Tecnologia, com 22 anos de mercado. A gente é um byproduct da lei de informática. Hoje a gente atua em muitos segmentos diferentes, né, não só na lei de informática. Temos 4 unidades, nós temos uma unidade aí em Brasília, a gente tem presença local no DF, né? Somos reconhecidos como 100 melhores lugares para trabalhar no Brasil, tá? Isso é uma pesquisa que o ano passado foi rodado pela UOL, pela FIA, mas ela vem uma pesquisa contínua de mais de 15 anos aí que participamos, né? E temos esse destaque. Dominamos muitas tecnologias, a gente está sempre na frente do que o mercado usa, o diferencial que uma instituição que nem o Eldorado tem,
trabalhamos aí com soluções hardware, software, testes, consultorias e capacitação. E eu vejo aqui, acho que é um ponto importante para a discussão, né, que entidades que nem o Eldorado são, na verdade, grandes catalisadores de uma série de fomentos e incentivos que são oferecidos no Brasil. Falta muita coisa no Brasil? Falta. Mas existem dinheiros no Brasil. E, através de uma ICT, você é capaz de fazer uso do valor desse incentivo, trazer esse incentivo para dentro da sua empresa. O que está acontecendo? Então, como falei, eu vou falar um pouquinho mais que só tecnologia, mas se a gente for olhar, a taxa de mudança de tecnologia, ela está muito maior do que a gente vê nos processos, nas interações das pessoas, maneira que as pessoas trabalham, interagem, das empresas, né? E está longe, né, do que acontece hoje em política pública. As pessoas até que estão mais próximas, elas acompanham. Se a gente for seguir aqui, até que as pessoas acabam acompanhando, né? Só olhar que desde que a gente começa com as redes sociais, tem uma inversão aí. São as pessoas que trazem para as empresas as novas tecnologias. Não são as empresas que levam para as pessoas as novas tecnologias. A gente começa também a inversão. Mas é importante ressaltar que isso traz um estresse, né, que pode ser positivo, né? Ou seja, a tecnologia ela traz muita oportunidade, né? Ela abre novas frentes que ninguém tinha nem pensado e imaginado. Ao mesmo tempo, ela traz o estresse aí, especificamente estresse, porque assim, se eu não correr atrás da tecnologia, alguém vai estar correndo, tá? E esse alguém pode ser alguém que eu não estou vendo aqui agora. Estou aqui tranquilo, estou vendo meu concorrente e tal, e aí aparece o disruptor, né, o clássico disruptor, e ele acaba com o negócio de todo mundo, tá? Meu e do concorrente. Então, é uma coisa fundamental que a gente preste muita atenção com esse fato, né? Nós estamos num crescimento exponencial, isso aqui é a lei de Moore na veia. E o que eu faço em paralelo é como se fosse um tsunami tecnológico, tá? E vai ser tsunami para muita empresa que não acordar que esse é o momento que nós estamos vivendo. Pode ser um swell, né? Quem surfa aí e vai acabar surfando nessa onda. E é interessante aqui que é muita tecnologia ao mesmo tempo. A gente nunca viu isso na nossa história de tecnologia. Eu também tenho longa história aí trabalhando com TI, com TIC. Nunca viu tanta coisa importante acontecendo. Não é dominada por alguém, é dominada por muita gente, né? O setor de TI seria o primeiro setor a absorver isso, não está dando conta, e ao mesmo tempo, que é diferente de outras ondas aí, os outros setores também estão falando, eu também quero 5G, também quero blockchain, também quero essas soluções que vai do varejo, vai do agronegócio, e assim por diante. Só que a dificuldade aqui ainda é maior, porque eles têm tecnologia como meio, não tem tecnologia como fim, né? Então, aqui ainda tem a necessidade de haver um tipo de tradução do que eu preciso, tá? Mas se esses outros setores, né, eles não se capacitarem para a tecnologia, do aspecto de poder demandar o que ele precisa, né, eles correm o risco de perder a onda, né? E alguém aparece e pega a oportunidade e o lugar. E isso daqui, há uns 2 anos atrás, numa apresentação, eu queria trazer aqui, da aeroespacial alemã, né? É um departamento lá de gestão de projetos. A pessoa que fez a apresentação trouxe uma visão bastante interessante e, na verdade, ela está muito atual e a gente pode ter certeza que esse é o futuro. Ou seja, a economia, na verdade, está mudando a organização dela, né? A gente tem uma economia ainda muito baseada em cadeias de valor tradicionais. Na verdade, isso aí está se quebrando.
E a gente está mudando para uma economia muito mais baseada em grandes ecossistemas. Tá? São os ecossistemas aqui embaixo, em que a gente vê cada vez mais produtos digitais, né? Tem aquela brincadeira que tudo que vai poder ser digitalizado vai ser digitalizado, a gente vai ter uma geração de dados, né? De qualquer coisa. Né? Então, essa primeiro nível. Aí você tem o nível dessas grandes plataformas, né? Que acabam juntando dados e acabam até trazendo mais informação para que você possa usar. Nós estamos falando hoje, gente, de nuvem, né, da gestão dos seus dados, nós estamos falando de sistemas operacionais, né, que não estão mais só na nossa máquina, né, estão nessas nuvens. Aí nós temos uma terceira camada aí, que são os provedores de serviço, né, onde aqui o grande objetivo é você fazer essa jornada do seu consumidor, do usuário, né, de uma maneira muito, muito mais rica, né, muito melhor, né, e, obviamente, trazendo novos modelos de negócio. E, por final, o cara da ponta, é o usuário, é o consumidor. Só que aqui, gente, ele passa a ser ativo, ele não é só passivo, né? Você pode falar de cocriação, você pode falar de avaliações, recomendações e muito mais coisas. Então, nós estamos nesse momento fazendo grandes transformações que não são só a tecnologia, é a maneira que a gente opera, a maneira que a sociedade está operando. E interessante que quando você pega, esse é o último, são vários, né? Essa Deloitte tem, a Gartner tem, todo mundo tem essas tendências tecnológicas, mas é muito interessante a maneira que a Deloitte trouxe o último reporte deles de tendências tecnológicas, né? Eles olham aqui a capacidade computacional, como que você trabalha a informação e como é que se interage com essa informação. Então, a gente sai de uma base, né? Isso aqui são os enablers, os facilitadores, né? De cloud, para começar a juntar mais cloud, juntar mais informação, né? Isso te dá cada vez mais poder, e esse poder ele vai ser, em poucos anos, né? Assim, multiplicado, né? Ele vai ter um crescimento exponencial a hora que ele tiver realmente o domínio da computação quântica. Isso significa abundância, tá? Quando a gente olha dados, data, analytics, né? Muita gente ainda está eu tenho que organizar minha piscina, né? Tá certo? Porque nem isso eu tenho, né? Você tem que passar por isso. A inteligência artificial vem já com uma grande ajuda aí, na hora que você pensa nesse crescimento exponencial, de poder estar trabalhando com um nível de dados e informação que é impossível um ser humano poder trabalhar. É simplesmente impossível. Você precisa, a inteligência artificial, ela migra uma posição que você precisa de inteligência artificial para chegar num ponto de inteligência exponencial, inteligência artificial num aspecto exponencial. A inteligência passa a ser exponencial. E aqui, quando a gente fala de omnisciência, né, é que você tem o domínio de tudo, né? O ápice aqui. E quando você pensa em interação, você tem a interação digital, você começa a trabalhar com a realidade digital, né? Aí você tem um ambiente todo digital, mas no final do dia é você trazer a simplicidade. Esse é o grande foco. E a gente não pode esquecer, né, que dentro aqui dos pilares embaixo, né, você tem um pilar muito forte que é a parte de cybersecurity, né, que é a parte de você ter ética, você ter a regulação aqui que garanta, né, a liberdade das pessoas, né, e a privacidade delas. E eu tinha mencionado um pouco a pesquisa, né, esse é um dos capítulos que eu queria trazer aqui. Para a gente conseguir abraçar tudo isso, nós temos que fazer a inovação aberta como mandatória dentro das empresas. E isso vale para pequena e média empresa, vale para grande empresa, né? Vale para você poder absorver
o potencial de startups, né? Mas vale também para você absorver o potencial que você tem com as ICTs, né? Com esse parque hoje de mais de 10 mil pesquisadores que a gente tem no Brasil. Só que esse é o dado que a gente pegou na pesquisa que a gente pegou uma amostra de 86 empresas, das quais aqui 72 responderam essa questão, né? Foram muito bem selecionadas essas empresas, e a gente tem um nível de 58% das empresas falando, não é fácil, inovação aberta. Isso é baixo, gente. Hoje, no mundo, se você pegar países primeiro mundo, vão falar mais de 80%. E, na verdade, se a gente quiser absorver qualquer tecnologia, você precisa de 100%, porque você não tem mais condição de saber tudo. Você não tem mais condição de dominar todos os segredos. Você tem que ter essas parcerias, você tem que ter essa absorção de tecnologia para você conseguir crescer, né? E aqui, vejo que metade das que não realizam inovação aberta, metade falou, eu não estou preparado para atuar dessa forma. Quer dizer, tem um trabalho grande de educação, né, da gente poder estar levando a mensagem de inovação aberta. E os ICTs, né, dentro desse contexto, são muito importantes, tá? Porque a gente faz essa ponte entre universidades, faz essa ponte, né, entre universidades e empresa, né? A gente chama até de vale da morte, mas se você pensar aqui com pequena e média empresa, a gente tem que pensar em economia compartilhada. Eu vou numa ICT, eu complemento minha área de desenvolvimento, eu trago uma área de desenvolvimento, trabalho com ela, com começo, meio e fim, naquele projeto, né? Acabou o projeto, eu solto. Por quê? Qual que é a vantagem? Eu diminuo demais o risco que eu tenho no desenvolvimento de novas soluções, no desenvolvimento de novos produtos. Porque para eu ter um corpo técnico e todas essas novas tecnologias, custaria muito caro. Para eu ter uma equipe extremamente competente, com a última palavra de processos, equipamentos, etc., custa muito caro. Então, a economia compartilhada é uma maneira de você acelerar as empresas no desenvolvimento delas, no time to market, diminuir o risco dela e ela ter um sucesso, ter uma garantia maior de sucesso naquele investimento que ela fez. Como que a gente inova? Inova fazendo toda a descoberta, a ideação, o que eu preciso, definindo o que eu preciso, tá? E aí a gente entra na fase de experimentação. A gente precisa ter cultura de experimentação. Muita tecnologia nova, tem muita coisa nova para a gente explorar. A gente tem que testar, tem que fazer suas provas de conceitos, né? E daí você faz o scale-up, né? Quer seja em software, hardware, qualquer que seja aí, o que você está fazendo, o seu negócio, mas você tem que aí trazer essa competência, né? E é uma competência, gente, fazer aplicação, vou usar um exemplo bastante primário aqui, mas fazer uma aplicação hoje, qualquer aluno de primeiro ano de universidade, até menos, é capaz de fazer uma aplicação simples hoje, né? Muito fácil. Mas será que é fácil eu fazer uma aplicação para 1 milhão de usuários? Será que ali estão todas as condições de segurança, todas as condições que eu preciso ter em termos de privacidade e escalabilidade para eu ter realmente aquela solução correta? Isso não é esse aluno de primeiro ano que vai fazer. Isso é um trabalho de gente grande, né? E aí onde entra essa oportunidade de estar usando uma ICT que vai estar muito bem preparada para fazer esse tipo de trabalho. E lembrando, né, que no Brasil a gente tem muitas oportunidades. Acho que a Embrapi é uma das maiores iniciativas que a gente teve no Brasil nos últimos anos para fomento de inovação, e aqui ela pega todo mundo, tá? Não pega, ela serve para pequena e média empresa. Não precisa a pequena e média empresa olhar a Embrapi, pegar a Embrapi, usar a Embrapi. E aí a gente tem linhas bastante importantes, né, de financiamento FINEP, FAPESPs da vida, a FAP-DF, nós temos uma série dessas FAPs que são bastante relevantes no conceito de inovação brasileiro.
né? Uma série de incentivos fiscais, a própria lei de informática ela continua, foi renovada no final de 2019. Programas prioritários, gente, tem muita oportunidade para a gente poder trabalhar até em pesquisa pré-competitiva em conjunto com empresas, né? E alguns investimentos obrigatórios. Recentemente, isso foi bem no finalzinho de março, né, a gente lança a segunda rede em tecnologia. A primeira rede foi a rede inteligência artificial, agora uma rede de transformação digital Embrapi, que coloca os ICTs, aqui no caso a gente tem 22 ICTs, não são todos os ICTs que estão ligados a Embrapi, Embrapi tem mais ICTs, mas 22 ICTs que estão alinhados hoje para oferecerem soluções em transformação digital. Muito rico em termos de oferta, muito rico em termos de domínio de tecnologias e experiência para poder trazer valor agregado, né, para as empresas. Então, é importante aqui a gente acompanhar essas redes, que elas vão permitir, né, e elas permitem a gente poder ter acesso a essas novas tecnologias. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, focados principalmente no comércio, obviamente, tem uma série grande de exemplos que vão desde softwares para gerenciamento, de pagamento, soluções turnkey, aqui a gente fez uma solução bacana com a Bema Cash, a solução Bema Cash, jornada do vendedor, né? Como é que eu automatizo isso, né? E vai chatbots, uso de data science, ou seja, tem uma infinidade de oportunidades hoje na área de vendas, na área de comércio, mas também na área de indústria, né? Como foi falado aqui pelo Ricardo, né? Muita coisa a gente pode trazer e vai vir muita coisa, principalmente com o advento do 5G. Então, assim, para sumarizar, gente, olha, cultura de experimentação tem que ser trazida para a empresa, importante, inovação aberta, a gente não pode deixar de promover a inovação aberta. Eu sei que ter inovação na empresa já é um desafio, inovação aberta é um desafio maior ainda, mas nós temos que caminhar para isso. Temos que ter ambientes seguros, existem hoje já várias soluções para eu poder estar trazendo outras empresas para dentro da minha empresa, eu poder estar absorvendo esse conhecimento de uma maneira segura, né, para eu poder ter certeza que eu não estou perdendo também o meu negócio. Capacitação, a gente não falou aqui, mas, gente, isso aqui é um dos maiores problemas que o Brasil tem, e eu falo isso como alguém que contrata hoje muita gente no mercado de tecnologia, e capacitação que não só o desenvolvedor, mas também o outro lado, o demandante, ele tem que estar preparado para isso, né? Nós temos que fazer que setores em transformação digital, né, em que TIC não é fim, é meio, que acelerem essa adoção das novas tecnologias, para que a gente não fique para trás. E um outro ponto que eu vejo tem pouca discussão no Brasil é que as soluções estão caminhando para modelos mais híbridos, que você precisa de um conjunto de empresas para entregar aquilo que o cliente precisa. E, para isso, a gente precisa de uma agilidade maior na nossa oferta, né? Na maneira que a gente se junta e consegue entregar alguma coisa. Tá? Então, está aí a minha provocação que eu faço, né? O Distrito Federal é bastante relevante, a gente tem potencial, conheço de outros carnavais também no Distrito Federal, mas também a gente precisa, né, que as empresas, né, a sociedade, né, ela reflita também sobre as mudanças que estão acontecendo, que não é simplesmente a adoção da nova tecnologia, mas essa tecnologia dentro de um novo contexto. Deixa eu passar aqui de volta, aqui, largar o... Eu perdi aqui em cima, acho que é isso aqui. Tá, estou aí. Bom, obrigado pelas palavras, acho que foram muito ricas. Aí eu tenho alguns comentários. Quando você fala do crescimento da inteligência artificial, chegar a uma inteligência exponencial, o que para mim soa com música, né? Porque eu tenho horas que eu duvido. Eu tenho certeza que existe vida inteligente no universo, eu não tenho muita certeza se tem na Terra, sabe? Às vezes eu fico com uma séria dúvida. Mas
Aí você você mostrou ali aquele gráfico alemão, né, daquela organização alemã, que mostra muito bem que a gente tem uma mudança de negócio colocando o cliente como foco central, né? A gente produz para ele. E trazendo isso para o nosso ambiente aqui, que é um ambiente voltado para governo, acho que a gente precisa começar a olhar sistemas para governo, talvez seja, viu, Ricardo e Christian, seja oportunidade para nossas empresas, e aí Eldorado e IBTI ajudando a gente, criar soluções voltadas para o cidadão, e não para atender o governo, mas para atender o cidadão. Por exemplo, seria muito interessante se a gente pudesse ter no celular um único aplicativo, único, que permitisse eu falar com o governo em qualquer assunto. Hoje eu tenho que ter um de vacina, um de carteira de motorista, um aplicativo para o Detran. Não tem espaço de memória para colocar toda essa desgraça aqui dentro. Mas se eu tivesse um único que fosse voltado no que eu poderia chamar de jornada do cidadão, parafraseando a jornada do cliente, em que eu vou buscar o que eu quero, na minha visão e não na visão do cliente. Eu quero abrir uma empresa. Não importa qual seja a complexidade do governo, quantas agências eu tenho que envolver para abrir uma empresa. Para mim, é só abrir empresa. A complexidade do governo fica escondida no processo, na forma, no workflow com que ele funciona. Isso pode ser uma solução interessante para a gente, e, nesse sentido, pegando também o que o Sobol acabou de mostrar, a gente trabalhar em rede. Talvez, juntando as várias empresas do TF, a gente pode sair com uma solução coletiva para atender governos de qualquer naipe, inclusive fora do país, com uma solução desse tipo, governo na mão, uma solução única para atender a todos os governos. Naturalmente, nós vamos ter que explicar isso para o governo, né? E aí vale o que o Sobol falou, a gente tem que qualificar não só nossos colaboradores, mas os clientes também. Precisa desenvolver essa negada. De novo, eu acho que a inteligência exponencial vai ajudar muito o governo, porque está faltando muita inteligência lá. Sobol, obrigado aí pelas tuas palavras. Eu vou passar agora para o Cleinor. Cleinor, agora é contigo. Meu amigo, muito obrigado aí por atender. Desculpa ter feito esperar, mas eu deixei os mais velhos primeiro, sabe? Se ele permitir. Obrigado. Obrigado pelo convite e também pela oportunidade de aqui a gente falar sobre o futuro da TI no DF. E eu acredito piamente que o futuro na TI do DF vai ser aquele que nós tenhamos a capacidade de criar, para que, de uma forma muito madura, muito responsável e com muita habilidade, nós possamos enfrentar todos esses desafios que nós temos, que são sabidos daqueles que nos acompanham no YouTube, são sabidos das entidades, são sabidos pelos governos, e que efetivamente precisam ser enfrentados. E o primeiro deles que a gente se depara quando a gente vê essa quantidade de novas tecnologias, de novas formas de fazer com que os serviços, com que os produtos, com que as ofertas ao público sejam chegadas de forma muito rápida, é a formação de capital humano. Nós temos uma dificuldade tremenda, não só aqui no Distrito Federal, mas em todos os lugares. Embora aqui a gente tenha uma capacidade muito grande de formação de capital humano, por outro lado, a gente tem uma concorrência muito grande por parte, sobretudo, do governo federal, que demandam ótimas cabeças das áreas de engenharia, assim por diante, e a administração pública precisa dessas pessoas. Mas para a gente ter um setor de TI forte, inovador e que possa enfrentar esses desafios e fazer com que as empresas daqui sigam os exemplos que o Ricardo Caldas nos deu de ter clientes fora do Distrito Federal e até abrindo aí sua operação internacionalmente, nós precisamos enfrentar esse desafio. E isso é uma condição que tem que ser enfrentada de forma induzida, e o papel da Fundação de Apoio à Pesquisa, o papel da Secretaria de Ciência e Tecnologia, da Secretaria de Trabalho e de outros entes do governo local, eles têm os mecanismos para poder garantir isso. No exemplo que o Sobol nos deu, que um aluno de primeiro ano não consegue desenvolver um projeto de alta complexidade, quer seja porque ele não tem conhecimento de como esse negócio vai escalar, de como é que os níveis de segurança vão ser entregues e assim por diante, é justamente isso que a gente precisa.
trazer essa competência, fazer com que essas pessoas entendam os produtos que o mercado está comprando, porque tanto quanto o mercado público quanto privado está cada dia mais exigentes por qualidade e por preços, não é? O exemplo que você deu foi muito útil, porque efetivamente a gente tem hoje no Brasil uma dificuldade tremenda, porque nós temos uma série de aplicativos oferecendo serviços ao cidadão do governo federal. Mas eles têm algo em comum. Todos eles usam o mesmo gerenciador de identidade. Se você perceber, em qualquer lugar que você vai entrar, o .gov.br é o gerenciador de identidade único para todo cidadão entrar em qualquer lugar. Então, isso já é um avanço. Existem já algumas coisas acontecendo e que a sociedade e as empresas precisam também participar desse tipo de solução e ter acesso a isso. Porque se eu garanto um gerenciador de identidade para o governo, por que eu não posso garantir numa operação privada, por exemplo? Óbvio que pode. Então, isso vai ser cada vez mais importante em processos de saúde, que nós estamos começando nesse momento uma grande escalada para termos, não é, o compartilhamento de informações e, sobretudo, termos o nosso registro eletrônico de saúde de forma pessoal e nos acompanhando de forma portável. E nós não temos hoje, talvez, a quantidade de sistemas prontos a fazer essa interoperabilidade. Então, esses processos todos que têm a ver com o governo federal, na área de administração pública, na área de saúde, na área de segurança, e assim por diante, eles têm uma oportunidade tremenda. Mas, por outro lado, a gente vai ter que ter a capacidade de entender esses desafios e prover pessoas que possam nos ajudar a construir esses sistemas e fazer com que isso se torne um negócio. Esse é o maior desafio que a gente tem hoje. Se nós não trouxermos isso para o mercado, nós vamos ficar aí com uma série de stakeholders, uma série de pessoas, e o ecossistema não vai efetivamente acontecer. Nós temos hoje exemplos, por exemplo, na parte de IoT. Quando você pega uma pessoa para trabalhar na área de IoT, é uma dificuldade já inicial falar com ele, porque hoje você tem uma série de protocolos de comunicação que exigem uma série de conhecimentos distintos, a exemplo de LoRaWAN, de 3G, 4G, agora 5G, Sigfox, RFID, uma série de outras coisas. Então, a gente já tem dificuldade para dominar um segmento. Quando a gente vai conseguindo dominar esse segmento, surgem novidades praticamente todos os meses, os semestres, que nós precisamos acompanhar da forma que está, porque hoje nós conhecemos cloud de uma maneira que ela já mudou. O cloud era nada mais, nada menos que um repositório de informações ou de sistemas de software, e hoje ela já está quase que se reinventando, utilizando Kubernetes, utilizando Docker e assim por diante, e já tem processos que estão aí a ponto de serem lançados ao público, de terem os seus sistemas praticamente todos eles elaborados com inteligência artificial. Então, para a gente encarar esse futuro que já é presente, a gente precisa sim ter os sindicatos fortes, as entidades patronais fortes, um governo atento para o que é prioridade. E isso é importante, tem que ter prioridade, porque se não tiver prioridade, não vai conseguir executar nada. E aí nós estamos com o pior dos mundos, que nós vamos ter investimentos feitos de uma maneira completamente pulverizados e não vamos ter resultado nenhum no curto e no médio prazo. Então, eu vejo o futuro da TI do Distrito Federal como uma oportunidade única para que possamos reescrever todo o sistema econômico do Distrito Federal. Não vai haver mais abundância de concursos públicos, quer seja local, quer seja federal,
e nós temos que ter a capacidade de gerar emprego para todas essas gerações que estão entrando no mercado de trabalho. E a única forma é isso, criando um sistema forte de inovação a partir das prioridades que devem ser elencadas de investimento e o governo, sobretudo, induzir essa mudança da nossa matriz econômica. É isso, meu caro Foina. Cleanor, muito obrigado pelas palavras. Você levantou um problema, você e o Sobol levantaram um problema importante, que é a capacitação. E aí a gente esbarra num problema maior, né, que é o MEC. Hoje, os nossos cursos todos de graduação são submetidos ao MEC, e eu posso falar isso de boca cheia, porque eu sou há 35 anos professor, né, eu tenho orgulho, eu preencho fichinha de hotel, quando pergunto ao professor, eu coloco lá professor. Está certo que eu tento ver se o cara fica sensibilizado e me dá um desconto na estadia. Eu não consegui até agora, mas a gente continua tentando. Mas, na verdade, o MEC hoje é, dos ministérios todos, o mais retrógrado. Ele está ainda com a cabeça no século XIX. E mudar isso vai ser difícil, né? Você tem ali um espírito de corpo muito forte, pressões muito fortes para mudar. Aí eu coloco como desafio e como algo para a gente repensar, para a gente meditar o seguinte: e se nós criássemos, estou falando agora empresas e CTs, nós temos o mesmo problema, falta gente capacitada. E essa gente capacitada que falta não precisa conhecer cálculo numérico, não precisa conhecer cálculo 1, equações diferenciais, termodinâmica, mecânica dos fluidos. Para o que a gente precisa, ela não precisa conhecer tudo isso. Se nós tivéssemos um curso técnico, um curso de nível técnico, para egressos de segundo grau, que formasse esse profissional que a gente quer, que o Sobol citou e você citou, o cara que conhecesse, tivesse uma visão de empreendedorismo, soubesse negociar, tivesse uma formação avançada em computação, em programação, inteligência artificial, cloud, processos de produção, ITIL, COBIT, essas coisas, formado, mas não tem curso superior. Ele teria apenas as disciplinas que interessam a gente. Agora, será que nós, empresários, aceitaríamos essa certificação para contratá-los? Entenderam? Ou seja, eu não vou pedir um diploma, porque o diploma não está me atendendo. Eu vou gastar aí mais 2 anos de preparação desse profissional, depois que ele sai da faculdade, para ele poder me atender. Mas esse cara técnico que me atende diretamente, enquanto ele trabalha comigo e está gerando riqueza, gerando receita, renda para ele, ele vai fazer a faculdade paralelamente. Eu acho que a gente poderia montar aí um curso, e aqui agora falando DF, que pode até ser um modelo para o resto do Brasil, um curso técnico fora do radar do MEC, um curso nosso, como são os cursos de certificações Microsoft, Oracle, etc. Um curso que o MEC não vem botar o dedo, para formar essa pessoa, garantindo que ele vai ter uma empregabilidade com ganhos grandes, significativos, que tem uma capacitação maior, e que permite que ele, enquanto está ganhando, trabalhando, vai fazer uma faculdade que ele queira fazer depois, como formação de nível superior. Vocês acham que isso é razoável? Foina, eu acho que é razoável e eu acho que nós estamos no caminho disso, viu? Porque a FAP e o Senai fizeram um convênio, um contrato já iniciado no ano passado, que tem isso como objetivo, né? A formação de 45 mil jovens aqui no Distrito Federal, voltados a cursos dessa forma, não nesse detalhe que você colocou aí, tá certo? Mas de formação de jovens para o setor de TI. Eu acho que o Gilmar até pode complementar um pouco sobre isso. É um programa que iniciou no ano passado, em plena pandemia, né, que continua esse ano, e é um programa nessa linha. E eu acho que faz todo sentido isso que você falou, tá? É isso mesmo, viu, Ricardo? O programa ele visa dotar essas pessoas de formação rápida, né? Mais ou menos nessa linha, foi, né, de certificação, com essas novas tecnologias, para trabalhar com IoT, trabalhar com internet, com indústria 5.0, né? Então, a ideia do programa
é trabalhar isso aí, inclusive, em todo o Distrito Federal, tá? Ele está em curso, está caminhando, é claro que com as dificuldades da pandemia, porque todo o plano foi feito para um curso presencial e, de repente, teve que mudar tudo, e nós sabemos da dificuldade que as pessoas têm com a internet quando se fala da nossa, vamos dizer, das nossas regiões administrativas aqui, que é o público-alvo, né? Legal. Também concordo, viu, professor, presidente Foyner? Já no âmbito da CESPRO, há 5 anos atrás, nós convidamos aí o SENAC, junto com o SEBRAE, para fazer uma ampla discussão sobre os cursos que lá eram ministrados, né? E nos esbarramos no mesmo problema que você citou, Foyner. Primeiro, a grade curricular do MEC, que nos impede de uma série de coisas, né? E o SENAI, assim como o SENAC, com relação a certos cursos, tem que seguir uma grade curricular. Mas aí a proposição da CESPRO, quando eu era presidente, era de fugir da grade curricular do MEC, né? Então, nós convidamos os empresários do setor para que fizessem um debate. Se você olhar hoje a grade curricular do SENAC, vamos ter lá Big Data, Inteligência Artificial, uma série de outros cursos, inclusive fugindo um pouquinho da área de TI, mas muito colado, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, com a formação de DPO e assim por diante. Você fez uma pergunta se nossas empresas contratariam, com toda certeza. Se você observar aí o modelo Google, Facebook e as demais aí americanas fortes nessa área, não solicitam mais grade acadêmica. Isso está ficando na nossa área. Eu tenho total ciência da importância de um curso superior, mas na nossa área isso está fugindo um pouco. Se a pessoa tem a competência, ela tem lá um gêniozinho na área de TI, de inovação, isso está ficando no segundo plano. Aí a formação está ficando a cargo da empresa, como você bem disse, né? Já que ele é um gênio, deixa que eu termino de dar a formação para ele aqui dentro da minha empresa. Então, acho que tem tudo a ver, sim, a gente tem que focar nisso. E só para dar o último dado, nós tínhamos um dado no ano passado que iam sumir 1 bilhão, né? 1 bilhão e 400 mil postos de trabalho no mundo nos próximos 10 anos. Isso parece ser enlouquecedor, mas quando a gente olha quantos serão criados, é fantástico, que aí são 400 milhões a mais, 1 bi e 800 que serão criados a mais. A pergunta que eu faço aqui para a nossa cidade, para o nosso país, é se nós teremos competências e gente formada para ocupar esses postos. Essa é a minha preocupação. É isso mesmo, Christian, é a nossa preocupação também. Bem, gente, eu costumo ser pontual, como a gente atrasou 15 minutos da entrada, estamos aí 15 minutos fechando, já acabamos o nosso tempo, vamos encerrar aqui, e felizmente vocês responderam a um monte de perguntas que eu tinha acumulado. Vocês acabaram, então não precisamos nem que os nossos colaboradores, as pessoas que nos acompanham já tinham feito, né, de antemão, para apresentar para vocês, mas vocês conseguiram cobrir todas, com muito mais proficiência, todas as questões que tinham sido levantadas. Então, eu vou dar por encerrado. Eu agradeço Sobol, Ricardo, Kleinor, Gilmar e Christian. Muito obrigado por terem atendido nossa chamada, a nosso pedido de participação. Muito obrigado pelos dados, pelas informações, pelas contribuições de vocês no nosso evento. E vamos tocar para frente. Vou passar para a Paula fazer o encerramento. E muito obrigado de novo para todo mundo. Seu microfone, Paula, precisa abrir. Realmente o tempo foi curto, mas foi maravilhoso, foi brilhante a discussão. Mas eu gostaria só de fortalecer aí 2 pontos, todos foram maravilhosos, mas 2 coisas eu queria que ficassem registradas aí. A primeira delas, quando o Ricardo colocou a questão de pessoal, né, que realmente é o insumo de tudo aí que a gente fala, não só na área de tecnologia, mas todas as áreas, todos os nichos, todos os negócios, as pessoas é o nosso insumo principal, né? E eu gostaria de colocar também, quando o Ricardo colocou a questão dos incentivos lá, os 3 itens que ele colocou, que a BIPT, além da gente representar os ICTs no Brasil inteiro, nós temos uma porta muito importante, que é dentro do Congresso, né, que nós somos Secretaria Executiva da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Então, eu creio que muitas discussões, muitos benefícios, apoio aí que esta área necessita, nós temos essa abertura, nós temos essa ponte aí que a gente pode estar demandando, né, levantando essas questões e, de repente, aí buscar essas conquistas aí para que a gente possa estar fortalecendo e nos ajudando. Eu gostaria também de colocar uma das apresentações do Sobol, né? Acho que foi uma das penúltimas que ele colocou no slide, que isso realmente é muito crítico, não só no ICT, como ele colocou ali, é a questão da gente não saber divulgar o que é feito, né? Então, o FOINA sempre coloca muito isso, muitas das audiências que a gente tem participado no Congresso, que a gente somos expert falar para convertidos, apresentar para convertidos. E, geralmente, os produtos, né, quando já sai para o comércio, eles apresentam quem? Apresentam as indústrias, né? Já apresentam quem fez, são as empresas, mas não mostram quem foi que desenvolveu, quem foi que fez a transferência tecnológica, que são os ICTs. Então, nós somos frágeis em fazer a divulgação do que é desenvolvido nos ICTs, as nossas expertises. Então, realmente, Sobol, eu concordo com você que nós temos essa fragilidade, essa deficiência em divulgar mais o que é desenvolvido aqui dentro do nosso país, que muitas das vezes nós exportamos essa tecnologia, nós exportamos essa capacidade, mas dentro do Brasil nós não temos essa capacidade de divulgar isso aí. E a outra questão também é que exatamente esse projeto hoje que é feito, essa animação, esse Conectando DF, o qual está sendo apoiado e fomentado pela FAP, ele é exatamente isso, criar um ambiente, né, propondo aí agrupar essas empresas para que elas possam, juntos, né, com os seus conselhos de classes, com as suas sindicatos, estarem demandando exatamente como acho que foi o Ricardo, ou foi o Clenor que colocou, essa questão de não ter, não, acho que foi foi o Ricardo mesmo, a questão da capacidade de fazer projetos de inovação. E esse projeto hoje que nós estamos apresentando aqui, ele é exatamente isso, é essa oportunidade de agrupar essas demandas, né, nos seus conselhos, para que a gente possa estar fazendo esses projetos, demandando aos ICTs, para que juntos, com o apoio da FAP, aqui DF, a gente possa estar oferecendo essa capacidade aí de inovação e expandindo o mercado, não só regional, possa ser nacional e, quem sabe, até internacional. Então, mais uma vez, nós deixamos aqui essa oportunidade, a BIPT, a FAP-DF, né? E agradecemos a participação de vocês, de todos aí que estão colaborando conosco, os ICTs, empresas, sindicatos de classe, conselho, e estamos abertos a qualquer sugestão e já aproveitamos e fazemos o convite para o nosso terceiro encontro, que provavelmente estaremos realizando em junho, nosso terceiro encontro de inovação e debate. Mais uma vez, obrigado e uma boa tarde a todos.